A Bíblia é a carta de amor de Deus para nós. E ela nos ensina tudo sobre o nosso maravilhoso Salvador Jesus. E ele é extremamente lindo, cheio de graça, cheio de amor. Jesus falou certa vez em Mateus capítulo 5, lá no Sermão da Montanha, verso 17 e também verso 18. Ele diz assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. No verso 18 ele diz: com toda certeza vos afirmo que, até que os céus e a terra passem, nenhum i ou o mínimo traço se omitirá da lei até que tudo se cumpra. Esse é o nosso maravilhoso Salvador. E quando eu meditava hoje, eu falei: Senhor, como o Senhor é maravilhoso. E eu quero poder partilhar isso contigo, porque hoje é sábado de aleluia, ontem foi sexta-feira santa, sexta-feira da paixão. Sabemos que o nosso Senhor Jesus se entregou numa sexta-feira, claro que no início de uma sexta-feira, porque dentro da cultura, dentro da contagem de dias dos judeus, principalmente naquela época, era contado a partir das 6 da tarde da quinta-feira, já começava a sexta. Então ele foi entregue ali e foi morto. E ele é tão maravilhoso porque é ele que diz essas coisas. Quando as pessoas estão ali cercando Jesus e ele está ensinando, está falando, algumas pessoas ainda não haviam compreendido o propósito dele, o porquê que ele havia vindo. Então começaram a pensar que ele viria com algo novo, mas que não respeitasse ou que não fosse cumprir a lei. Então Jesus diz para as pessoas da seguinte maneira: não pensem que eu vim destruir a lei ou os profetas, não. Ele diz: eu não vim para anular, mas vim para cumprir. E é isso que o torna cada vez mais maravilhoso. À medida que você lê isso, você percebe a beleza, a grandeza e o amor do nosso Senhor Jesus. A sua sabedoria, a sua soberania, o seu poder e a sua autoridade sobre nossas vidas, sobre o planeta, sobre principados e potestade. Ele diz que o ladrão, ele não entra pela porta, o ladrão, ele pula a cerca. Jesus, ele entra pela porta. Jesus vem, ele vem para cumprir a lei. E meditando nisso, ontem eu estava meditando e hoje pela manhã, novamente eu estava meditando sobre esses dias. E é maravilhoso saber que Jesus Cristo entregou-se e morreu numa sexta-feira. Porque tudo aquilo ali era o projeto de Deus, o nosso Pai. Então, quando chega na sexta-feira, ele morre. E no sábado, isso tudo dentro do projeto. O Shabat, ele descansa. Até nisso, Jesus cumpre a lei. Porque ele não veio para revogar, ele veio para cumprir. E no sábado, no Shabat, em que ele está morto, ele na verdade está descansando de sua obra. Ele passou os primeiros 5 dias dentro de Jerusalém. Ele entra na cidade de Jerusalém, ele entra pela porta das ovelhas e ele é observado, ele é averiguado, ele é minuciosamente observado por todos os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, todos os escribas. Eles estão sempre rodeando Jesus e observando, caçando uma falha, porque na verdade eles já procuravam oportunidade para matá-lo. E eles não acharam. Sabe por quê? Porque Jesus, o Senhor, é o nosso Cordeiro de Deus. Amanhã é domingo de Páscoa e João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele não tem defeito, ele não tem falha, ele não tem... não traz engano e não trouxe engano na sua boca. Nenhum dolo se achou nele, nenhuma tolice. Ele é perfeitamente santo, justo. Ele é a figura e o padrão do homem e da mulher perfeito. Então ele morre na sexta-feira.
E dentro do plano de Deus, ele descansa no sábado, honrando ao Pai, honrando a lei. Ele eleva a lei, ele cumpre a lei nos seus mínimos detalhes. E até no Shabat, dentro do propósito de Deus, ele cumpre tudo. Ele passa 5 dias em Jerusalém sendo examinado, como o cordeiro que seria entregue nas mãos dos pecadores. Ninguém achou nada contra ele. No 6º dia ele é entregue e morto, e no 7º, no 7º ele descansa, ele cumpre a lei na sua totalidade. E aí no domingo, no domingo ele ressuscita. E a palavra diz que ele ressuscita para a nossa justificação. Quando ele morre, todo aquele que nele crê também morreu ali. Mas quando ele ressuscita, todo aquele que nele crê também foi ressuscitado. E agora nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Existe alguém mais maravilhoso do que Jesus? Claro que não. Ele é o Senhor. Ele é maravilhoso por isso. Quando nós vemos o texto sagrado, lá pelo livro de Levíticos, capítulo 3, capítulo 2, capítulo 3 e também capítulo 4, nós vamos ver algumas ofertas que são feitas ao Senhor, e essas ofertas, elas são uma referência ao sacrifício de Cristo. E você vai ver que aponta para o nosso Salvador. E é maravilhoso ver Jesus. Nós geralmente conhecemos Jesus a partir do momento que ele nasce. Mas ele é o Verbo encarnado. Mas ele já era o Verbo antes. Ele se manifesta em toda a Bíblia. Quando você vê em momentos com Daniel na cova dos leões, o momento com Sadraque, Mesaque e Abednego, quando você vê em Juízes o anjo do Senhor vindo falar com a mãe de Sansão, com o pai de Sansão, quando você vê lá mesmo no Novo Testamento a menção do anúncio do nascimento de João Batista, vocês vão ver sempre algo a respeito de que o Senhor, ele já se manifestava. E a palavra vem como o anjo do Senhor e vem com A maiúsculo. Já era o Senhor Jesus. Mas quando nós olhamos aqui, vamos ver Levíticos 3, a partir do verso 1 diz assim: se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, e se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la-á sem defeito, sem nenhuma mancha, sem qualquer tipo de enfermidade, sem nenhum defeito, em todo o seu pelo, em todo o seu corpo. Será sem defeito diante do Senhor. E o verso 2 diz: e porá a mão sobre a cabeça da oferta, isso é, o pecador vai colocar a mão sobre a cabeça da oferta, e a imolará, e vai cortar a sua garganta. Era o pecador que colocava a sua mão sobre a cabeça da oferta, do animal, do sacrifício. Quando o sacrifício, o animal era aceito, o pecador era aceito. Então o pecador tinha que pôr a mão sobre o sacrifício. Seus pecados eram transferidos para aquele animal e a inocência daquele animal era transferida para o pecador. Então aquele pecador tinha que imolar, tinha que cortar a garganta daquele animal, para que ele tivesse a menção de que Cristo morreria no seu lugar, o Filho de Deus morreria no seu lugar, o inocente morreria no seu lugar. E quando ele cortava a garganta do animal, era para que ele soubesse que o que estava matando, o que estava tirando a vida daquele animal eram os seus pecados, em uma menção do nosso Senhor Jesus. E o imolará diante da tenda da congregação, e os filhos de Arão e os sacerdotes o segurarão, aspergirão sangue sobre o altar e ao redor. Era assim que era feito. Jesus Cristo, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, e nós somos pecadores, você é um pecador, eu somos pecadores. O resultado do pecado é a morte, a destruição e a separação de Deus.
Mas quando nós cremos no Senhor Jesus, é como se colocássemos nossas mãos sobre o Senhor Jesus ali na cruz e toda a nossa culpa foi transferida para Ele. E a inocência dele foi transferida para nós. Por isso hoje nós temos vida por meio de Cristo Jesus. Então eu queria poder compartilhar essa palavra com você porque hoje, sábado de aleluia, no Shabat, Jesus está sendo mencionado como aquele que cumpre toda a lei, para que por meio dele, Jesus, você e eu, sejamos feitos filhos de Deus, você e eu, sejamos reconciliados e nós fomos feitos filhos do Eterno, filhos de Deus, por meio de Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor libere sobre ti a sua bênção, o seu cuidado e derrame sobre a sua casa e sobre a sua vida a sua bênção. O favor do Senhor encha a cada dia a sua vida e a sua história no nome do Senhor. Que o Senhor te proteja, o Senhor te livre, porque o sangue de Jesus deu proteção ao povo hebreu no Egito. Que o Senhor guarde a sua casa e a sua família nesse dia, nesse tempo, em nome do Senhor Jesus. Shalom, shalom. Fique com essa palavra em seu coração.